Bom dia! Levantar e contemplar a glória de Deus resplandecendo sobre nós é privilégio para poucos, mas poucos que se esforçam para estar na presença do Senhor recebem isso. Nós temos uma ordenança divina de guardar os mandamentos do Senhor e andar na sua presença. E quando nós fazemos isso, o Senhor muda a nossa história. Então eu quero te convidar esta manhã a posicionar-se, a orar, a cantar, a exaltar o nome do Senhor, sabendo Ele controla tudo e todos. E com certeza, o que você precisa está a caminho. Posicione-se, espere calado, tranquilo, confiante. Deus vai honrar você. Hoje é domingo, 2 de novembro de 2025. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. 1 Samuel, capítulo de número 12, diz assim: Então Samuel disse ao todo Israel: Eis que atendi o que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. Agora eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir ele os meus olhos. Falem, e eu restituirei. Então responderam: Você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhe disse: O Senhor é testemunha contra vocês. E também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. O Senhor, então Samuel disse ao povo: O Senhor é testemunha, Ele que escolheu Moisés e Arão, e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que Ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Eu quero falar hoje de Saul, eu quero falar hoje de Israel, eu quero falar hoje de mim e de você. Olha, muitas vezes a gente pede algo que nós não precisamos a Deus. Israel tinha o próprio Deus como rei sobre eles. Mas como o ser humano nunca está conformado, eles queriam um rei de carne e osso que governasse sobre o povo. Muitas vezes nós estamos pedindo algo que não é o que Deus tem para nós. Mas a gente quer, a gente berra. A gente quer que Deus faça e Deus diz: então, eu vou permitir que você passe por isso. O povo de Israel, tudo que eles queriam era um rei. Então Deus envia Samuel, faz com que Saul seja ungido rei de Israel e governe sobre o povo. Mas quando o governo não teme a Deus, o povo padece. Então, eles começam a dizer: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos aqui para que o matemos. E Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Nessa fala, Saul tinha apenas vencido os amonitas. Saul era o cara, era o rei exemplar para o povo. Mas agora, Deus tinha algo contra o povo.
Deus começa a dizer: eu dei tudo para vocês, vocês quiseram mais. Agora eu quero dizer para vocês que um rei humano vai governar sobre as suas vidas. E vocês não vão poder reclamar daquilo que ele fizer. Quantas vezes o Senhor tem sido o nosso rei, o nosso juiz, o nosso advogado, defendido a nossa causa e a gente quer mais. Hoje Deus me manda falar sobre um brado que está acontecendo no céu. Um brado porque a humanidade ela se inconformou com aquilo que Deus tem feito. A humanidade ficou contrariada com a vontade do Senhor e o Senhor diz: tá bom, vocês estão pedindo para que eu deixe vocês reinarem sobre a terra. Será que vocês têm possibilidade de controlar o sol, a lua, a água? Vocês não têm. Mas já que vocês querem, assim diz o Senhor, haverão dias em que as escuridades reinarão sobre a terra. O Brasil já está sendo abalado por causa do pecado do homem. Mas o que atinge hoje uma parte do Brasil atingirá mais uma, duas, três partes do Brasil serão atingidas. Eu vejo como uma bola de canhão bem grande que explode. E o Senhor diz assim: cadê a igreja? A igreja pentecostal que se diz santa, que vai morar no céu. Muito em breve vai sair uma notícia. Cadê os remidos? Porque o Brasil está sofrendo pela hipocrisia da igreja. Quem tem destruído o próprio povo não é o diabo. O reino das trevas é unido, ele é organizado, mas a igreja de Deus desfalece por causa da divisão, do egoísmo, da ganância. E assim diz o Espírito Santo de Deus: o anjo da guerra e o anjo da morte passará por mais 3 cidades do Brasil. A guerra que se levanta em um lugar se estenderá por mais lugares. E muitos perguntarão: por que Deus? Por que Deus? O Brasil tem pecado diante dos meus olhos. Levantei os meus profetas, falei sobre a minha ira e muitos têm dito: estão querendo aparecer. O Senhor diz: quem vai aparecer é a hora da minha ira liberada sobre vocês. Lá no México, o Senhor diz: eu avisei, não deram ouvido, o preço será pago. Lá na Indonésia, eu avisei, não escutaram, o preço será pago. Lá na China, eu avisei, não escutaram, o preço será pago. Lá na Finlândia, de Kamandubiaçai, eu avisei, não escutaram, o preço será pago. No Brasil, o preço está sendo pago. Eis que venho sem demora, não me agrado com a morte do ímpio. Pelo contrário, bom e agradável é aos meus olhos a morte do justo, porque descansa nos meus braços. Mas digo, os tempos são de guerra e não de paz. E a guerra que se estende de uma outra extremidade do universo é o cumprimento da minha palavra. Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Será que nós temos tido a humildade, a paciência, a consciência de olhar para o céu e dizer: Jesus, eu estou aqui, olha para mim, me ajuda, me defende, me muda, me transforma? Ou nós temos simplesmente vivido uma vida egoísta, que se dane o resto? Se tiver bom para mim, se eu tiver de barriga cheia, que se dane o resto. O Senhor diz: eu vou paralisar aquele que se diz chefe. Eu vou paralisar aquele que se diz líder. Eu vou paralisar aquele que diz que manda no governo, porque o governo quem manda sou eu. O Senhor diz: é um tempo estratégico. Muitos não estão entendendo o que está acontecendo na terra, mas os meus anjos guerreiam de um lado para o outro. Eu estou arrumando as nações, decalando e achai. Eu vejo, irmãos,
Sabe, é como se fossem carros, são carros, como se fosse antigamente. Na frente tem uns cavalos tão lindos, tão brancos, com pelo maravilhoso. As pernas dos cavalos são fortes, parecem malhados. O pelo deles é maravilhoso. E o Senhor diz: filhas, esses são os meus cavalos. Filha, esses são os meus cavalos que eu enviei para a terra para guerrear. Ainda que a igreja esteja minúscula, pequena, eu procure um justo na terra e a escassez do justo está grande. Mas ainda assim, a minha palavra precisa ser cumprida. Será um tempo de dupla honra, mas também um tempo de batalha. Muitos chorarão enquanto muitos se alegrarão. Mas vos digo, é o tempo daquele que plantou o alicerce no meu altar viver as maravilhas da minha promessa na sua vida. Por isso, enxuguem as vossas lágrimas e lembrem-se: o fundamento de todas as coisas está na mão de Deus. Ele tem o controle. Ele guarda a entrada e a saída daquele que o ama. E o Senhor diz para mim agora: fale para quem escuta esse vídeo. Onde esse áudio chegar, vocês precisam se sujeitar à vontade de Deus. Só assim nós vamos estar vivos de pé e prosperar. Não esqueça, essa geração é a geração do arrebatamento. Esta é a geração que nós esperamos ir morar no céu. Será que nós estamos de acordo com aquilo que a Bíblia diz? Com o que Deus quer de nós? Prepare-se. Jesus Cristo em breve vai voltar. E como está a sua vida? Bem, essa é a nossa ceia do mês. Para você que acompanha a palavra do dia, seja muito bem-vindo. Prepare seu suco de uva, seu pão. Nós vamos cear. Aqui no pão, vem cá. Aqui com a mão. Fica aqui com a mão. Ó, aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Que nós temos o pão que representa o corpo de Jesus. Eu quero que você pegue esse pão agora, você levante ele para o céu. Entenda que Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia por você. Então nós levantamos este pão, Pai, e nós consagramos a Ti, porque o Senhor nos disse: façam isto em memória de mim. E nesse momento nós levantamos este pão e nós consagramos a Ti. E nós declaramos em nome de Jesus que ao comermos desse pão seremos santificados, restaurados, fortalecidos. Que aqueles que oram comigo agora e vão cear sejam curados, libertos, Pai. Eu quero te pedir que uma unção seja colocada agora sobre este pão. Eu o consagro como ministro do Teu Evangelho. Eu abençoo e eu digo: quem comer desse pão, que coma do corpo de Cristo e seja restaurado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. O Senhor partiu. Ele deu para os seus discípulos. E ele disse: tomem, comam, este é o meu corpo que é dado por vocês. Então segure o pão. Ele partiu e disse: comam e façam isto em memória de mim. Vamos comer o corpo de Cristo, que você seja curado em nome de Jesus. E a Bíblia diz que semelhantemente ele pegou o cálice depois de ter comido do pão. Ele disse: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciarás a morte do Senhor até que Ele venha.
O Senhor levantou e Ele consagrou. Levante o cálice nesse momento, Pai. Nós consagramos a Ti. Eu declaro agora em nome de Jesus que todos que beberem deste cálice serão curados e restaurados. Este cálice que representa o sangue do Cordeiro tem poder para perdoar pecados. Perdoa agora as nossas transgressões. Cure as nossas enfermidades. Cure, Senhor, os nossos males da alma. Cure os nossos males do corpo. E nós refazemos a nossa aliança contigo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu consagro este cálice. Eu abençoo. E eu digo que ao beber, nós seremos restaurados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Ele tomou o cálice e ele disse: bebam, esta é a aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Vamos beber. Pai, nós ceiamos nesse dia. Eu abençoo todos os membros do ministério, todos os membros dessa família, todas as pessoas que participam dessa ceia comigo. Eu declaro vida, perdão dos pecados em nome de Jesus, cura, e que o Senhor glorifique o teu nome. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta é a ceia que você vai acompanhar durante todo o ano, porque ela é especial, gravada aqui no Santo Sepulcro, para você compartilhar com a sua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva aqui no canal, dá o seu like. Não esquece de ativar o sininho. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Olá, tudo bem? Eu sou Virgínia Arruda e eu trago um convite especial para você. Quero te convidar para conhecer o Virgínia Arruda Beauty Concept. Está localizado no Marista, na rua 137, 455, em Goiânia. Não é um salão, é um lugar para você obter a sua experiência. Viva essa experiência do Virgínia Arruda Concept, aonde você entra. Da recepção até a tua sala de atendimento, nós fazemos de tudo para que você tenha um bem-estar físico, mental e espiritual. Você tem todos os tratamentos e procedimentos que você possa buscar. Nós ainda cuidamos da tua refeição, desde o café da manhã ao teu jantar. Com uma sala de haloterapia, sala de massagem, aparelhos, sala de noiva, sala de debutante, pacotes promocionais para você e muito mais. Chama agora. Faz o seu orçamento pelo WhatsApp 0629 9810 1408. Virgínia Arruda Beauty Concept. Pensando não somente no bem-estar do seu corpo, mas também na sua alma.